O sinal mais infalível e indubitável para distinguir um herege, um cismático, um réprobo de um predestinado, é que o herege e o réprobo ostentam desprezo e indiferença pela Santíssima Virgem, e buscam, por suas palavras e exemplos, abertamente ou às escondidas, às vezes sob belos pretextos, diminuir e amesquinhar o culto e o amor a Maria. Ah, não foi nestes que Deus Pai disse a Maria que fizesse sua morada, pois são filhos de Esaú. O desejo de Deus Filho é formar-se e, por assim dizer, encarnar-se todos os dias, por meio de sua mãe em seus membros. Ele lhe diz, em Israel hereditário, possui tua herança em Israel, como se dissesse, Deus, meu Pai, deu-me por herança todas as nações da terra, todos os homens bons e maus, predestinados e réprobos. Eu os considerei uns com varas de ouro, outros com varas de ferro. Serei o pai e advogado de uns, o justo vingador para outros, o juiz de todos. Mas vós, minha querida mãe, só tereis por herança e possessão os predestinados, figurados por Israel. Como sua mãe, vós lhe dareis a vida, os nutrireis, educareis, e como sua soberana os considereis, governareis e defendereis. Um grande número de homens nasceu nela, diz o Espírito Santo. Homo et homo natus, est in ea. Conforme a explicação de alguns santos padres, o primeiro homem nascido em Maria é o homem Deus, Jesus Cristo. O segundo é um homem puro, filho de Deus, e de Maria por adoção. Se Jesus Cristo, o chefe dos homens, nasceu nela, os predestinados, que são membros desse chefe, devem também nascer nela, por uma consequência necessária. Não há mãe que dê à luz a cabeça sem os membros ou os membros sem a cabeça. Seria uma monstruosidade da natureza. Do mesmo modo, na ordem da graça, a cabeça e os membros nascem da mesma mãe. E se um membro do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, um predestinado, nascesse de outra mãe que Maria e produziu a cabeça, não seria, pois, um predestinado, nem membro de Jesus Cristo, e sim um monstro na ordem da graça. Além disso, pois, que Jesus é agora, mais do que nunca, o fruto de Maria, como lhe repetem mil e mil vezes diariamente o céu e a terra, e bendito é o fruto do vosso ventre. É certo que Jesus Cristo, para cada homem em particular que o possui, é tão verdadeiramente fruto e obra de Maria como para todo o mundo em geral. Deste modo, se qualquer fiel tem Jesus Cristo formado em seu coração, pode atrever-se a dizer: Mil graças a Maria. Esse Jesus que eu possuo é, com efeito, seu fruto, e sem ela jamais o teria. Pode-se ainda aplicar-lhe com mais propriedade que São Paulo aplica a si próprio as palavras: Quos iterum parturium donec formetur Christus in vobis. Dou à luz todos os dias os filhos de Deus, até que Jesus Cristo seja neles formado em toda a plenitude de sua idade. Santo Agostinho, sobrepujando a si mesmo, e tudo o que acabou de dizer confirma que todos os predestinados para serem conformes à imagem do Filho de Deus são, neste mundo, ocultos no seio da Santíssima Virgem, e aí guardados, alimentados, mantidos e engrandecidos por esta boa mãe, até que ela os dê a glória, depois da morte, que é propriamente o dia de seu nascimento, como qualifica a Igreja a morte dos justos. O mistério da graça que os réprobos desconhecem e os predestinados conhecem muito pouco. É vontade de Deus, Espírito Santo, que nela e por ela se formem eleitos. In electis me mite radices, que lhe disse: Minha bem-amada e minha esposa, lança em meus eleitos as raízes de todas as virtudes, a fim de que eles cresçam de virtude em virtude e de graça em de graça. Tive tanta complacência em ti quanto vivias na terra, praticando as mais sublimes virtudes, que desejo ainda encontrar-te sobre a terra, sem que deixes de estar no céu. Reproduze-te, portanto, em meus eleitos, que eu veja neles com complacência as raízes da tua fé invencível, de tua humilde e profunda e de tua mortificação universal, de tua oração sublime, de tua caridade ardente, de tua firmíssima esperança e de todas as virtudes. É sempre a minha esposa tão fiel,
tão pura e tão fecunda, como nunca que tua fé me dê fiéis, que a tua pureza me dê virgens, que tua fecundidade me dê eleitos e templos. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha que existiu e existirá, um Deus homem. E ela produzirá, por conseguinte, as consequências mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo lhe está reservada, pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir em união com o Espírito Santo as obras singulares e extraordinárias. Quando o Espírito Santo, seu esposo, a encontra na alma, ele se apodera dessa alma, penetra com toda a plenitude, comunicando-lhe abundantemente e na medida em que lhe concede sua esposa. E uma das razões por que hoje em dia o Espírito Santo não opera nas almas, maravilhas retumbantes, é não encontrar ele uma união bastante forte entre as almas e sua esposa fiel e inseparável. Digo esposa inseparável porque depois que este amor substancial do Pai e do Filho desposou Maria para produzir Jesus Cristo, o chefe dos eleitos, e Jesus Cristo nos eleitos nunca a repudiou, pois ela tem sido sempre fiel e fecunda. Primeira consequência: Maria é a rainha dos corações. Do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pôde estabelecer neles sua residência, como Deus Pai lhe ordenou. Não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna, como sua mãe, possuí-los como sua herança e partilha, e formá-los em Jesus Cristo. E Jesus Cristo neles não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes, e ser a companheira inseparável do Espírito Santo, em todos os seus trabalhos de graça. Não pode, repito, fazer todas as coisas se não tiver direito e domínio sobre as suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. E esta graça que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concebida também sobre seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Maria é a rainha do céu e da terra, pela graça como Jesus é o rei por natureza e conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente o coração ou interior do homem, conforme a palavra, o reino de Deus está no meio de vós. O reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e principalmente nas almas que ela é mais glorificada em seu Filho, do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la, com os santos, a Rainha dos Corações. Segunda consequência: Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu último fim. Não se confunda, portanto, a devoção da Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária do que a destes, e apenas de superrogação. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguir a salvação. O douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipício, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram inconstantemente apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Efrem, diácono de Edestra, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasco, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, Santo Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecolampádio e vários outros hereges, não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação se ele inteira e verdadeiramente devotado. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da vontade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei para provar esta verdade, cito apenas uma para não me alongar. Tibi devotum esse arma.
quaedam salutis, quaedes, risdate, quo vos salvos fiere. São João Damasceno. Ser vosso devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus lhe dá àqueles que quer salvar. Poderia repetir aqui várias histórias que aprovam o que afirmam. Entre outras, primeiro, aquela vem narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta o que o santo viu. Em um êxtase, uma escada enorme, em conjunto apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada devia subir para chegar ao céu, segundo a outra narrada nas Crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona. 15.000 demônios que possuem a alma de um infeliz herege foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras, referentes à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração, e o paranegrírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção de Maria sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto à Santíssima Virgem. A devoção à Santíssima Virgem é mais necessária ainda àqueles que chamados a uma perfeição particular. Se a devoção à Virgem Santíssima é necessária a todos os homens para conseguirem simplesmente a salvação, é ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Nem creio que uma pessoa possa adquirir uma união íntima com Nosso Senhor e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma grande união à Santíssima Virgem e uma grande dependência do seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus, sem auxílio de qualquer outra criatura. E todos depois dela que acharam graça diante de Deus acharam por intermédio dela. E é só por ela que acharão a graça os que ainda virão. Maria era cheia de graça quando o anjo Gabriel a saudou, e a graça superabundante quando o Espírito Santo a cobriu com sua sombra inefável. E de tal modo ela aumentou durante essa dupla plenitude, de dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadora de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer a quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o cetro e a coroa de rei a quem ela quiser. Jesus é em toda parte e sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é em toda parte a verdadeira árvore que dá o fruto da vida, e a verdadeira mãe que o produz. A Maria, somente Deus confiou as chaves dos celeiros do divino amor, e o poder de entrar nas vias mais sublimes e mais secretas da perfeição, e de nesses caminhos fazer entrar os outros. Só Maria dá aos miseráveis filhos de Eva, infiel, a entrada no paraíso terrestre, para aí parecerem agradavelmente com Deus, para aí com segurança se ocultarem de seus inimigos, para aí, sem mais receio da morte, se alimentarem despretensiosamente do fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e para sorverem longamente as águas celestes desta bela fonte, que jorra com tanta abundância, ou melhor, como ela mesma é este paraíso, ou essa Virgem abençoada, da qual Adão e Eva, pecadores, foram expulsos. Ela só dá entrada àqueles que lhe apraz deixar entrar, e para torná-los santos. Todos os ricos do povo, para me servir da expressão do Espírito Santo, suplicarão conforme a explicação de São Bernardo. Vossa face em todos os séculos e particularmente no fim do mundo, isto é, os mais santos, as almas ricas em graça e em virtude serão as mais assíduas em rogar à Santíssima Virgem, que lhes esteja sempre presente, como seu perfeito modelo a imitar, e que a socorra com seu auxílio poderoso. Disse que isso aconteceria particularmente no fim do mundo, e em breve, porque o Altíssimo e sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos, de uma santidade tal que sobrepujarão a maior parte dos santos, como cedros do Líbano se avantajam as pequenas árvores em redor, segundo revelação feita a uma santa alma. Estas grandes almas, cheias de graça e de zelo, serão escolhidas em contraposição aos inimigos de Deus, a borbulhar em todos os cantos,
e elas serão especialmente devotas à Santíssima Virgem, esclarecidas por sua luz, alimentadas de seu leite, conduzidas de seu espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob sua proteção, de tal modo que combaterão com uma das mãos e edificarão com a outra. Com a direita combaterão, derrubarão e esmagarão os hereges com suas heresias, os cismáticos com seus cismas, os idólatras com suas idolatrias, e os ímpios com suas impiedades. E com as esquerdas edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a cidade mística de Deus, isto é, a Santíssima Virgem que os Santos Padres chamam o Templo de Salomão e a cidade de Deus. Por suas palavras e por seu exemplo, arrastarão de todo o mundo a verdadeira devoção, e isso lhes há de atrair inimigos. Sem a verdadeira devoção, e isso lhe há de atrair inimigos sem conta, mas também vitórias inumeráveis e glória para o único Deus. É o Deus que revelou a São Vicente Ferrer, grande apóstolo de seu século, e que se encontra assinalado em uma de suas obras. O mesmo parecer ter predito em que se lê: Et sciente qui a Deus, dominabitur Jacobi, et finium tenare, convertenur ad vesperam, et fomen patentior canes, et circumbent civitae. E saberão que Deus reinará sobre Jacó, e até os confins da terra voltarão à tarde. E padecerão fome como cães, e rodearão a cidade em busca do que comer. Esta cidade que os homens encontrarão no fim do mundo para se converterem e saciarem sua fome de justiça é a Santíssima Virgem, que o Espírito Santo denomina a Cidade de Deus. A devoção à Santíssima Virgem será especialmente necessária nesses últimos tempos. Papel especial de Maria nos últimos tempos. Por meio de Maria começou a salvação do mundo, e é por Maria que deve ser consumada. Na primeira vinda de Jesus Cristo, Maria quase não apareceu, para que os homens, ainda insuficientemente instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não lhe apegassem demais e grosseiramente, afastando assim da verdade. E isso teria aparentemente acontecido devido aos encantos admiráveis com que o próprio Deus lhe havia ordenado a aparência exterior. São Dionísio, o Areopagita, o confirma numa página que nos deixou, e em que diz que, quando a viu, tê-la-ia tomado por uma divindade, dá o encanto que emanava de sua pessoa de beleza incomparável, se a fé que estava confirmado não lhe ensinasse o contrário. Mas na segunda vinda de Jesus Cristo, Maria deverá ser conhecida e revelada pelo Espírito Santo, a fim de que por ela seja Jesus Cristo conhecido, amado e servido, pois já não subsistem as razões que levaram o Espírito Santo a ocultar sua esposa durante sua vida e a revelá-la só depois da pregação do Evangelho. Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria a obra-prima de suas mãos. Primeiro, porque ela se ocultou neste mundo, e por sua humildade profunda, colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus, dos apóstolos e evangelistas, não ser quase mencionada. 2. Porque, segundo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça como no céu pela glória, ele quer que ela, por ela, os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. 3. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo deve ser conhecido e notado, para que assim o veja. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez. Ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Pois que é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente. É por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. Quem encontrar Maria encontrará a vida, isto é, Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas não pode encontrar Maria quem não procura. Não pode buscá-la quem não a conhece, e ninguém procura nem deseja o que não conhece. É preciso, portanto, que Maria seja mais do que nunca conhecida para maior conhecimento e maior glória da Santíssima Trindade. Nestes últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou em misericórdia, em força e graça. Em misericórdia para reconduzir e receber amorosamente os pobres pecadores e desviados que se converterão e voltarão ao seio da Igreja Católica, e em forma e força contra os seus inimigos de Deus.
Os idólatras, os simáticos, os maometianos, judeus e ímpios empedernidos, que se revoltarão terrivelmente para seduzir e fazer cair com promessas e ameaças todos que lhe forem contrários. Deve, enfim, resplandecer em graça para animar e sustentar os valentes soldados e fiéis de Jesus Cristo que pugnarão por seus interesses. Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo que bem que pouco tempo lhe resta para perder as almas, redobra cada dia seus esforços e ataques. Suscitará em breve perseguições cruéis e terríveis emboscadas aos servidores fiéis e aos verdadeiros filhos de Maria, que mais trabalho lhe dão para vencer.